Olá, olá, muito boa noite, professor Eli do Rio Grande do Sul, professor do Equilíbrio, presente na live, muito bom para agregar aqui. Como sempre, acompanhamento do meu velho e bom mate, maravilha, gente. Nossa live de hoje, nós temos uma jornada de lives daqui para frente, que vai ser como a medicina tradicional chinesa identifica as doenças. Não é demais, gente? É muito bom, né? Vou me ajeitando aqui. Seja muito bem-vindo, querido Caio. Sempre presente em nossas lives, né, Caio? Gratidão imensa. Pessoal, nossa live de hoje está quentíssima. Por quê? Porque simplesmente nós vamos entrar falando sobre o que a medicina tradicional chinesa identifica que é totalmente diferente do lado ocidental, né? Então, pessoal, primeiramente, quero agradecer a presença de vocês por estar aqui, fazendo esse sentido, essa live toca no aviãozinho aí, passa pro amigo. Lembrando também que a live vai ficar gravada no nosso IGTV, possivelmente no canal do YouTube, certo? Então, pessoal, simplesmente hoje, como a medicina tradicional chinesa identifica as doenças? Simplesmente, para a medicina tradicional chinesa, não existe doenças. O que, professor? Não existe doenças? Não existe doenças. Simplesmente existem padrões de desequilíbrios energéticos aonde nós vamos identificar uma irregularidade, tá? Ou seja, uma irregularidade de padrões de desarmonização energética. Nós temos o que? Lá, como estudamos na medicina tradicional chinesa, teoria de Yin Yang, nós temos o desequilíbrio. No momento que existe o desequilíbrio de desarmonização, nós temos a doença se manifestando. Mas a doença em si, para a medicina tradicional chinesa, ela não existe. Tá? Ou seja, o que existe são padrões psicossomáticos que nós vamos somatizando junto com o fator patogênico externo, que são várias invasões, tanto frio quanto calor, quanto umidade, a umidade, quanto a secura, quanto excesso de calor, o calor canícula que se chama, Então, aí quando nós estamos em equilíbrio pleno, como aquele ser maravilhoso ali atrás, o que é o equilíbrio pleno, gente? É mente em equilíbrio, é coração em equilíbrio. Eu repito em todas as lives, todas as aulas, que mente e coração andam juntos. Por quê? Um excesso de pensamento repetitivo, por exemplo, acaba danificando a minha energia do coração, acaba danificando a energia do triplo aquecedor superior, atrapalhando vários órgãos. Se eu fico em muitos anos repetidamente nesses padrões, a doença se manifesta, que não é o caso. Estou sempre em busca do equilíbrio, gente? Eu nasci em busca do equilíbrio. Então, separei para vocês assim, algumas doenças comuns que podem se manifestar. Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em locais úmidos, ou até mesmo usam roupas muito úmidas, vai lá na academia, soa bastante, sente as costas úmidas aqui, Pois e fica o dia inteiro com aquela camiseta, deixa secar ao ar livre, o que ele vai estar trazendo para dentro dele? Vocês imaginam? Então, simplesmente está trazendo problemas respiratórios, tá?
o que ele vai começar a sentir a garganta, a ficar irritada, né? Muitas vezes pode sentir uns calafrios, ou seja, por um processo de umidade, que falamos da medicina tradicional chinesa, né? E o que acontece? Como é que nós percebemos, por exemplo, quando um processo de umidade está se manifestando dentro do nosso organismo, tá? A medicina tradicional chinesa, ela é muito ampla, né? As formas de diagnóstico são enormes, as formas de tratamento são muitas possibilidades para tratar o ser humano. Então isso que faz toda a diferença, tá? Porque simplesmente as bases primordiais que ela traz, né? Então, pessoal, quando nós percebemos que um padrão de umidade está se instalando no nosso organismo, o que nós vamos ter? Vocês já ouviram falar na doença de letargia? A doença de letargia simplesmente fica tudo mais lento. Aquela pessoa pensa de uma forma muito lenta, né? Aquela pessoa também, ela é lenta em si, ela faz as coisas muito lentas e não é aquela lentidão de tranquilidade. É aquela lentidão mesmo, vai fazer uma coisa, faz se arrastando, tá? Então ela traz letargia. Tudo fica mais lento. A nossa digestão também, professor, nossa digestão também fica mais lenta. A nossa absorção do TI do pulmão também fica mais lento, né? Ou seja, vários tipos de letargias, tá? Deixando então bem claro, né? Também a umidade, que é um fator externo, né? Fator externo, climático, por exemplo, que muitos processos de umidade acaba interiorizando para o nosso Zangfu, que é nossos órgãos e vísceras, né? Aí, conforme nós não damos atenção, vai causando desequilíbrios energéticos nesses canais que estão ligados a meridianos, né? No momento que está ligado a meridianos, está ligado a um órgão, a uma víscera, a uma emoção. Tudo isso, gente, tudo isso está ligado. Também a umidade, ela traz o quê? Simplesmente a formação de muco, tá? Como é que a medicina tradicional chinesa, por exemplo, identifica triglicerídeos altos? A pessoa está com triglicerídeo, colesterol lá em cima, não baixa por nada, já tomou simvastatina, né? Fez exercício e ela não baixa. Por quê? Ela causou um desequilíbrio tão grande nos nossos órgãos e vísceras, né? Como o fígado, baço, pâncreas e o estômago, que não está conseguindo se reequilibrar energeticamente. Aí esses processos, eles vão o quê? Vão causar lentidão da nossa digestão, algum tipo de muco, tá? Pode ser muco na região também dentro do estômago, também pode, tá? Mas aí nós vamos identificar mais em questão de fezes, tá? Porque a medicina tradicional chinesa, ela vê consultante como um todo, né? Consultante e sua vida toda. Essa é a verdade de nós terapeutas da medicina tradicional chinesa, né? Então, gente, processos de muco. Nós também temos outros fatores climáticos, né? Que a gente observa se a pessoa tem tosse, né? Por exemplo, uma tosse, né? Muito seca, está ligado ao padrão secura, que hoje eu estou falando sobre umidade secura, né? Então, assim, ó, a formação do catarro, tá? Aquele catarro transparente, ele já é o quê? Já é algo mais né? Porque não tem como eu desmembrar que vou falar só de doença. Mas as doenças não existem dentro da medicina tradicional chinesa, são síndromes que foram instalados e existem os padrões yin de desequilíbrios e os padrões yang, os padrões yin de insuficiência de energia e os padrões yang de excesso, tá? Um exemplo para vocês então que é comum, né?
após uma invasão de uma síndrome se instalar, né? A pessoa começa a ter dificuldade respiratória, começa a sentir o nariz como se tivesse com muitas craquinhas mesmo, né? A gente sente o nariz sujo, tá? Garganta também, quando a garganta ataca e tu sente a garganta muito seca, é sinal de secura no teu organismo. E não adianta ir lá e tomar litros e litros d'água, não é esse tipo de secura. É uma secura que já está interna, intrínseca contigo. É uma secura que ela já não está hidratando todo o sistema sanguíneo, órgãos e vísceras, né? Então nós devemos prestar atenção muito em tudo que nós sentimos, né? Então, quando existe, por exemplo, a presença da umidade com calor, né? Nós vamos o quê? Ter uma tosse com expectoração, né? Com catarro amarelo. Porque na medicina tradicional chinesa nós aprendemos os padrões de cores que vai ensinar as polaridades Yin e as polaridades Yang. Não é demais, gente? É demais, né? Também acho. Então, também assim, estar num ambiente, tá? Um ambiente com muita umidade, por exemplo, né? A gente sai de um local, sobe a serra, muita umidade. Aquela umidade do ar mesmo, que tu vê, tudo branquinho. O que isso pode trazer? Por isso que nós devemos cuidar quando vamos para um local úmido, um local mais fresco, falando, né? Um local mais frio mesmo, né, gente? Né? Simplesmente o processo de umidade começa a se instalar e entra por onde? Nariz e pela pele. Nossa, professor, a umidade entra pelo nariz e pela pele. Isso mesmo. Porque nós inalamos aquele ar úmido, ele vai para os pulmões, né? Baixando a energia dos pulmões, então ele começa o quê? A se instalar. Por isso que nós nos protegemos bastante dos fatores climáticos em si. A medicina tradicional chinesa, ela visa muito na proteção em fatores climáticos, tá? Então, simplesmente, quando nós estamos nesses ambientes com umidade, também nós percebemos o que? A necessidade de tomar algo mais quente, tá? Porque a maioria dos processos de umidade, eles estão vindo do frio, tá? O frio, ele nunca está sozinho, ele vem acompanhado da umidade, né? Essa que é o tipo de pensamento que nós na medicina tradicional chinesa temos. E também o que acontece no processo de umidade, voltando ao que eu falei anteriormente. Triglicerídeos e colesterol. Umidade total de todo o organismo. Aquela pessoa já está transbordando de tanta umidade. E por quê? Porque simplesmente, imaginem agora assim, vai fazer uma sopa, bem filosoficamente, uma sopa, tá? Coloca ali água, né? Calor, tá? E vamos trabalhar o quê? Os ingredientes. Pica tudo, né? Começa a ferver. Ferve alguns minutinhos, ferver. Aquilo não vai se transformar em um caldo mais grosso? Sim, né? Então, o processo de umidade dentro do nosso organismo é praticamente assim, tá? Ele vai causar mais muco nos órgãos e vísceras, intestino grosso, estômago, tá? Vai causar mais muco também na questão de processo do sangue mesmo. O sangue vai ficar mais espesso. Já ouviram falar? Nossa, o sangue daquela pessoa está gordo, né? O coração aumentou daquela pessoa. E por quê? Por que as pessoas deixam esse processo de aumentar um coração? Claro, existe um problema congênito, talvez uma cardiopatia, mas o processo de umidade está instalado, né? Se a pessoa não teve os devidos cuidados com a alimentação, principalmente, tá? Porque muitos aqui não sabem na live, passa para o amigo, passa para a amiga, para todos aqueles que amam doce. Gente, doce é maravilhoso, mas nós temos que botar os pés no freio com doce.
Por quê? Porque ele causa todos esses processos de umidade. Outra questão também, laticínios, o próprio leite, né? O leite foi feito para o bezerro, certo? O leite, ele não tem as propriedades, o nosso estômago, ele custa a entender os processos de digestão em função do leite, tá? Então, assim, nós temos que abrir a cabeça para esse novo. Quem quer saúde tem que abrir, estar aberto a mudanças, né? Estar aberto a mudar todos os hábitos durante o dia. Porque a saúde não vem também com facilidade. A gente sempre tem que procurar ver aonde estão os erros. Tem nos pequenos erros que estão acontecendo, um pastelzinho frito, uma friturinha, um docinho de tarde e coisa e tal, que tu vai estar pecando pelo excesso sem mesmo perceber, tá? Então, como eu falei aqui, ó, doces, né? A absorção rica em amido, né? Alimentação rica em amido, farináceos. Nossa, pãozinho francês, que lá no Rio Grande do Sul se chama cacetinho. Gente, ele causa um processo de umidade tão grande. Quem aqui na live já percebeu que momentos de comer muito farináceos ficou com pensamento lento ou até mesmo dor de cabeça? Isso é um sinal comum de um processo de umidade se instalando no organismo, tá? Que entrou pela boca, né? Para quem não sabe, separei também algumas doenças, né, sobre a umidade. A própria candidíase, gente, é um processo de umidade. A flora em si, né, não consegue trazer o equilíbrio quando tem um processo de muita umidade, né? Também um processo agora sim bem ligado a outro padrão que a medicina tradicional chinesa fala, né, que é um padrão de secura, tá? Existem várias doenças ligadas à secura, porque a medicina chinesa não vê doença, e sim a síndrome. Então, exemplo, constipação. Pessoal, o que é uma constipação? Pensem, é fezes seca, né? É prisão de ventre, é dificuldade de ir no banheiro, tá? E a dificuldade de ir no banheiro, ela vai afetar um elemento chamado metal, que também está ligado ao pulmão, né? No momento que nós estamos com prisão de ventre, nós temos tendência a ter tristeza. Nossa, professor, nunca ouvi falar. Pois é, isso é a visão oriental que eu estou passando aqui para vocês, na íntegra, tá? E a tristeza, ela também não vem sozinha, né? A tristeza, ela pode atrapalhar vários tipos de processo na tua vida, né? Até mesmo a força de vontade de mudar, por exemplo, tá? Por quê? Porque aí ela já vai, sobrecarregar o outro elemento onde está ligado outra emoção. E assim, consequentemente, nós estamos nos sobrecarregando de desequilíbrios emocionais juntamente com fatores patogênicos, né? Então, pessoal, outra coisa também que traz muita retenção de líquidos, processo de umidade, né? Aquelas pessoas que tomam às vezes muita água e também não urinam quase. Existe um processo de umidade, né? E existe um processo de umidade que vem junto de presente com o padrão secura que nós chamamos, né? Aquela pessoa que tem muita sede, retém líquido e tem muita sede. Aí existe o padrão de umidade secura que nós, na medicina tradicional chinesa, vemos todos esses padrões em todo mundo que nós fizemos a consulta, né? Então, falando um pouquinho sobre a secura, né? Algo bem importante, questão de desidratação, tá?
é algo de extrema importância, algo muito sério, porque a pessoa tem aquela dificuldade de hidratar seu organismo e mesmo tomando água. Ah, mas o médico disse que eu tenho que tomar 3 a 4 litros de água. Muitas vezes não é água, tu tem que equilibrar o dinheiro, que são os seus líquidos corpóreos. A gente tem que fazer uma anamnese bem aprofundada para entender, né, o porquê que está tendo essa desidratação. Então, são conceitos muito amplos, que hoje a gente está falando um pouquinho aqui, como a medicina tradicional chinesa vê a doença em si, tá? Grande professor Jackson de Tuiná, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, aqui sintomas também, né, de desidratação extrema. Simplesmente, a desidratação, ela leva à secura. Se ela leva à secura, pensem agora um pouquinho, vai trazer constipação e problemas de prisão de ventre, correto? A desidratação, ela leva à secura e padrões de prisão de ventre e muitos outros, né? Puxa vida. Exatamente. Então, assim, eles são mais difíceis de nós conseguir, né? Hidratar, entender o processo que está acontecendo, tá? Mas existem ainda algumas coisas que nossos pets nós conseguimos identificar. Tá tomando muita água, muito seguido, toma muitos baldes de água por dia, tá sempre com a língua para fora. Tudo isso, né, nos nossos pets nós conseguimos identificar. Então, assim, também nós sentimos o quê? O nariz muito seco, tá? Os lábios secos ou até mesmo rachados, tá? Aí essa secura já está instalada em todas as questões digestórias, porque está ligado a baço, pâncreas e estômago. A boca, como eu falo em algumas lives, algumas aulas, é a abertura, né, do baço, pâncreas e estômago. Todas as doenças estomacais que existem, nós vemos na boca se a síndrome está instalada, né? A cor da boca, né? Sulcos, né? Processos de secagem. Muito importantes essas informações. Gratidão, gratidão. Então, assim, também, prestar atenção quando nós secamos a língua e dá aquela sede horrível, que tu parece que está no meio do deserto e só quer enxergar água. Nós estamos com uma secura se instalando no nosso organismo. Vou repetir, nós estamos com o padrão de secura, trazendo um desequilíbrio e muitos danos ao nosso organismo, tá? Então, simplesmente, o que acontece quando nós identificamos nariz seco, né? Os lábios secos ou rachados e também língua seca. Quando a língua está muito seca, nós identificamos que realmente estamos ficando desidratados. Já aconteceu com alguém aqui? Tá? Pele seca. Por que eu falo em pele se eu estava falando antes de intestino grosso? Porque a pele tem ligação direta com nossos pulmões. Nós identificamos como é que está nosso pulmão através da pele, tá? Porque a pele, ela carrega também famosa energia chamada de Wei Qi, que vem do pulmão, gente. O Wei Qi simplesmente é uma energia defensiva de fatores patogênicos, como frio, umidade, secura, calor, tá? Ele reveste a nossa pele, mas o responsável por essa energia é o pulmão. Ou seja, se o pulmão da gente está fraco, a gente anda com tosse, anda resfriado, nosso Wei Qi também deixou invadir fator patogênico externo que invadiu o interno, desequilibrando o sangue fundo. Pergunta: Covid-19 também padrão de secura? Sim, professor Jackson. Aí que está, ele é totalmente porém ele causa a secura, né? Ele se instala como se transformando
em secura, ele tem um processo de calor, que é um processo, né, de tosse seca, de muita sede, todas essas questões, né? Mas geralmente resfriados, como ele é muito parecido com uma gripe forte, vem do yin. Porém, quando invade interno, se transforma em yang, que ele vai demonstrar padrões de secura, tá? Então, assim, algumas doenças, por exemplo, como a tosse seca, dor de garganta, se nós observarmos as amígdalas lá atrás, pegar uma lanterninha na frente do espelho e tiver placas amarelas, existe a presença de yang, existe a presença de calor, existe a presença do padrão secura. Porque o que o fogo faz, gente? O que o fogo faz? Né? Ele tira a umidade, causando, em desequilíbrio, claro, né, a secura, tá? Então, nós observamos simplesmente como que as doenças são na visão oriental. Isso que é muito importante. Dei alguns exemplos aqui sobre doenças da umidade e doenças da secura, tá? Né? Então, assim, geralmente a prisão de ventre, né, padrão de secura. Agora, se a pessoa tem fezes mole, aí já é outro diagnóstico, né, ligado a baço, pâncreas e estômago. Mas muito obrigado pelas perguntas. Se tiver mais perguntas, pode perguntar à vontade, tá, pessoal? E lembrando que a maioria que eu já atendi, né, desde 2006 atendendo, quem teve AVC, infarto agudo do miocárdio, fibromialgia, né? A fibromialgia, gente, ela é um padrão de secura. Ela seca os líquidos corpóreos responsáveis por músculos e tendões, aonde causam inflamações, tá? E o AVC, por exemplo, o que é? É um excesso do fogo com umidade. Excesso do fogo com umidade, professor? Exatamente. Por quê? Porque simplesmente quando a gente aquecemos um muco, o que ele vai fazer? Vai amolecer, certo? Depois que ele esfria, ele dilata, causando vasoconstrição. Entenderam? Tanto AVC quanto infarto agudo do miocárdio. Pergunta: doenças neurodegenerativas são relacionadas à secura-umidade? Sim, todas as doenças, por exemplo, correlacionadas ao elemento fogo, tá? Que é mente, Shen, coração, né? Chimbal, pericárdio, coração, elas vão passar por esse processo de umidade. Porque um AVC não acontece sem um processo de umidade, tá? O que é problema de acne? Isso foi essa pergunta? Bom, a acne é calor no estômago e baço pâncreas, tá? Que pode estar sendo gerado por excesso de doces, alimentos gordurosos e muito mais, né? Ciático. O ciático já está correlacionado mais ao elemento água, já é mais questão do rim, né? O rim que está ligado a ossos, que está ligado a tudo isso. Então, assim, o ciático a gente tem que ver também processos emocionais daquela pessoa, né? Ver os padrões de como está fluindo a água nesse organismo, tá? Então, assim, lembrando que não existe doenças, e sim síndromes que foram instaladas por desequilíbrio e desarmonização energética. Assim que a medicina tradicional chinesa vê. Quando estamos em desarmonia, a doença se manifesta. Quando estamos em equilíbrio, a saúde se manifesta, né? Então, por isso a importância de nós prestar atenção. Ó, exemplo, estou falando bastante numa aula, por exemplo, me seca a língua repentinamente. Sinal de secura. Já vou lá, já tomo uma água, já dou uma hidratada,
entendeu? Para não deixar somatizar um padrão sindrômico a ponto de se transformar numa patologia que é a doença, tá? Pessoal, agradeço imensamente a presença de vocês. Caso queiram saber mais sobre medicina tradicional chinesa, pode mandar um direct ou até mesmo WhatsApp, que eu vou amar em responder vocês, tá? Se fez sentido essa live falando como a medicina tradicional chinesa vê as doenças, aperta no aviãozinho aqui, manda para todos os amigos. Farei aurículo no seu próximo curso. Ah, que maravilha! Seja muito bem-vinda. Aurículo, nós vamos entrar em todos esses padrões e tem as bases primordiais da medicina tradicional chinesa. Fiquem com Deus, meus queridos, uma ótima